e para o José que estão aqui conosco. O tema do encontro de hoje, como a Dani apresentou inicialmente, a gente vai tratar de proteção de dados e segurança da informação, que é um tema cada vez mais importante em face de um conjunto de transformações tecnológicas em curso, e que aqui, nesse encontro de hoje, a gente vai observar essa questão sob a ótica dos escritórios de advocacia, os quais, tais como o Abreu Batista Luz, que estão aqui conosco, prestam serviços visando a adequação dos clientes a padrões de segurança e as regras aqui, por exemplo, no caso da lei brasileira da LGPD, por exemplo, e, ao mesmo tempo, reproduzem preocupações semelhantes com relação aos próprios dados do escritório. Para participar do encontro com a gente vai ter a honra de ter aqui com a gente a Adriane Loureiro Novaes, que é sócia de governança de dados do Batista Luz, e o José Maria Alves Pereira, que é advogado de propriedade intelectual e tecnologia da informação do Abreu Advogados. Antes da gente entrar de vez no assunto, eu queria só relembrar muito brevemente que o encontro de hoje ele é parte do chamado Programa Insert, que é um programa de capacitação que é liderado pela Câmara de Comércio Brasil-Portugal e é voltado para a discussão junto a advogados do escritório da advocacia do Brasil e de Portugal sobre temas que entrelaçam direito, inovação e tecnologia. Esse é o terceiro encontro que a gente está fazendo. A gente já tinha feito dois encontros antes, um deles sobre inteligência artificial e novas tecnologias, que contou com a participação também de dois escritórios, cada um de um lado do Atlântico, que naquele caso foi o Tozini Freire e o PLMJ, e também outro encontro sobre automação de tarefas e processos nos escritórios da advocacia com o Matos Filho e o Moraes Leitão. Ambos os encontros já estão disponíveis no YouTube e podem ser acessados. E, além desse encontro que estamos fazendo hoje, o quarto encontro será realizado no mês que vem, mais exatamente no dia 12 de dezembro, em que a gente vai contar com o Piero Neto e o Vieira de Almeida para discutir as questões relacionadas à assessoria jurídica para chamar os novos modelos de negócios, como startups, empresas de tecnologia, empresas que se organizam de novas maneiras e, por conta disso, também exigem novas formas de prestação de serviço jurídico. A gente convida todos vocês a participarem e, agora dando início ao encontro de hoje, tal como também nos encontros anteriores, ele é dividido em três partes. A primeira parte é uma introdução ao assunto, em que, no caso aqui do encontro de hoje, a gente vai tratar da relevância de soluções jurídicas no âmbito da proteção de dados em face de um conjunto de revoluções tecnológicas e sociais que estão em curso. Na segunda parte do encontro, a gente trata de desafios para os escritórios de advocacias no tocante à produção e proteção de dados, seja naquilo que diz respeito à prestação de serviços diretamente aos clientes, quanto nas proteções dos próprios dados do escritório. E, por fim, a gente vai ter o prazer de escutar um breve relato de experiências práticas, tanto do Batista Luz quanto do Abreu. Agora, enfim, dando partida ao nosso encontro, eu queria chamar primeiramente a equipe do Batista Luz, aqui na figura da Adriane, para que a gente comece a falar sobre o assunto. E eu acho que nessa primeira parte é uma perspectiva, vamos dizer assim, mais propriamente histórica, relacionada a esse contexto de ascensão de preocupações referentes à privacidade e proteção de dados, em que a gente vai, a apresentação da Adriane vai, por exemplo, enfocar como a privacidade foi colocada em risco e em que medida isso tornou a proteção de dados uma tarefa inadiável. Adriane, está com você. Perfeito. Obrigada, Rodrigo, pela introdução. Vou compartilhar já a minha tela aqui, e aí, quando você me der o ok, eu já inicio toda a minha fala. Tá ok, estamos vendo perfeitamente. Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer, então, o convite, né, do pessoal aí da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Também queria agradecer a presença dos colegas do Abreu que vão participar aqui conosco dessa discussão. Para quem não me conhece, meu nome é Adriane, eu sou sócia da equipe de governança de dados do Batista Luz Advogados, sou uma advogada formada no Mackenzie, tenho especialização em direito digital, produção de dados, sou cofundadora do Juventude Privada, que é uma ONG também muito legal, quem quiser, quem tiver curiosidade, a gente pode falar um pouquinho sobre ela. Bom, mas hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre proteção de dados, né? E para começar, eu acho que vale a gente trazer um pouquinho do porquê que essa preocupação ela surgiu.
Como a gente sabe, os dados pessoais eles têm cada vez mais importância nos dias atuais, né? Então, cada vez mais a gente percebe que tem grandes empresas, aplicativos, novas tecnologias que utilizam dados pessoais justamente para gerar valor ao seu produto, né? E foi até daí que surgiu a expressão de que os dados eles são o novo petróleo. Eu particularmente não gosto muito dessa expressão, porque dá a impressão de que os dados eles são da empresa, enquanto que, na verdade, os dados são dos indivíduos, né? E a lei de proteção de dados, ela veio justamente trazer isso, né? Mostrar que as pessoas têm direito em relação àquilo, elas que mandam em relação ao que precisa ser feito ou não com os dados pessoais dela. Então, eu não gosto muito dessa expressão de que os dados são um novo petróleo, mas essa foi uma expressão que surgiu justamente para mostrar o valor que os dados têm nos dias atuais, né? E é por isso que a proteção de dados ela começou a ganhar mais importância. Não sei se vocês já chegaram a se perguntar, mas o que que essas empresas elas sabem sobre você, né? Então aqui a gente trouxe uma imagem que mostra basicamente o que que o Google sabe sobre você. Então o Google, ele sabe todas as buscas que foram feitas, por exemplo, no Google Search, ele sabe exatamente todos os vídeos que foram vistos ali no YouTube por você, sabe todos os e-mails ali, qual que é o melhor horário para te mandar um e-mail no Gmail, por exemplo. Mas a questão é, você foi informado de tudo isso? Você sabia que todas essas informações elas estariam sendo coletadas a partir do momento que você coloca suas informações, que você utiliza o Google Search, que você utiliza, por exemplo, o YouTube, né? E ainda que essas informações elas vão ser compartilhadas entre todas essas empresas e que eles vão traçar perfis comportamentais, por exemplo, sobre você, né? E aliado a toda essa preocupação, a gente teve também diversos vazamentos que ocorreram ao redor do mundo. Então, aqui a gente trouxe um site, né, que traz aí os maiores vazamentos de dados que aconteceram pelo mundo, e elas têm informações, né, desde 2004 até hoje, de vazamentos de dados que aconteceram, né? E esses que estão até destacados aí em amarelo, em laranja, são todos os vazamentos que têm histórias interessantes por trás. Então, vale a pena quem tiver curiosidade, né, sobre essas histórias interessantes, ir atrás, entrar, entender um pouco melhor o que que aconteceram nesses casos. E especificamente no Brasil, a gente também teve diversos casos de vazamento de dados, né? Então, teve esse caso da Netshoes, que ela teve que avisar 2 milhões de clientes sobre vazamentos. Teve o caso do Facebook, que anunciou aí o vazamento de fotos que afetou 6 milhões de usuários. Teve o caso do Banco Inter, né, que teve que pagar 1 milhão de reais, né, encerrar o processo sobre vazamento de dados. Teve um caso do Uber, teve um caso da Stone, que é uma empresa brasileira, que na véspera de um IPO ela teve que anunciar um vazamento de dados, isso repercutiu até em relação ao mercado, né, as ações dela no mercado, quanto que isso valia. Teve também um caso que da CIA, que o Ministério Público ele está apurando, que teve o vazamento de dados aí de 2 milhões de pessoas. Teve uma falha do Ministério da Saúde, que teve também um vazamento de dados de 200 milhões de brasileiros. E isso, inclusive, né, nesse incidente do Ministério da Saúde especificamente, pessoas públicas tiveram seus dados vazados. Então, a gente percebe que pessoas ali, figuras do STF, tiveram os dados deles vazados. O Rodrigo Maia, da Via Columbre, até o ministro Fux, teve suas informações vazadas. E esse tipo de uso indevido, vazamento, ele pode gerar multas para as empresas, né? Então, o Facebook, por exemplo, ele foi multado em razão do uso indevido de dados que aconteceu lá em 2018, por conta de um caso que chamou, né, o Cambridge Analytica. E para quem não se lembra desse caso especificamente, né, esse escândalo que aconteceu do Cambridge Analytica, é um caso muito famoso que aconteceu com o Facebook, que fez até o Facebook pedir desculpas publicamente, né, além de perder milhões de usuários na Europa. E o que que aconteceu basicamente, né? Quem que não se lembra daqueles joguinhos que o Facebook fazia? Veja como você vai ser daqui 10 anos, qual princesa da Disney você é. Basicamente, em um desses joguinhos, você acabava dando permissão para que o Facebook compartilhasse os seus dados com o Cambridge Analytica,
E, posteriormente, esses dados foram utilizados pelo Cambridge Analytica para mandar publicidade política especialmente adaptada ali para os usuários, e elaborar informes detalhados para ajudar o Trump aí nas eleições nos Estados Unidos. Então, teve uma repercussão muito grande esse caso. Eu dei um resumo bem grande do que aconteceu. Então, quem tiver também curiosidade, a gente pode conversar depois, ou enfim, vale pesquisar um pouco sobre esse caso, que é um caso super emblemático que aconteceu. Bom, e foi nesse contexto, então, de escândalos, né, que aconteceram, o escândalo do Cambridge Analytica, por exemplo, recorrência de incidentes, exposição indevida de dados pessoais, a perda de confiança dos usuários e a falta de segurança jurídica em relação ao que eu posso, o que eu não posso fazer com dados pessoais, que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, mas por que que essa lei ela importa, né? Primeiro que isso está sendo fiscalizado. Então, para quem não sabe, aqui no Brasil a gente tem uma autoridade que faz a fiscalização desse tema, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou a NPD, como a gente gosta de chamar aqui. Em um relatório de monitoramento que foi publicado pela NPD no ano passado, eles constataram diversas petições de titulares envolvendo, né, alguns temas, e também empresas, né? Então, por exemplo, plataformas digitais foram envolvidas, empresas do setor financeiro, empresas de telecomunicação, empresa do varejo, foram as principais aí atingidas, por essas petições dos titulares, né? E basicamente petições titulares reclamando, perguntando como que é feito, fazendo, por exemplo, algum tipo de denúncia. E os temas mais frequentes foram justamente a dificuldade do titular exercer o seu próprio direito, né, de eliminar as informações, uma exposição indevida dos dados e também o compartilhamento de dados de forma indiscriminada, tá? Também foram constatadas denúncias, que são um pouco diferentes de petições aqui, e que envolveram empresas do setor público, plataformas digitais também, de novo as empresas do setor financeiro, que acho que elas também são bem visadas, né? E também data brokers. Para quem não sabe, aqui no Brasil a gente tem diversos data brokers, um deles, né, e até talvez o maior deles é o Serasa. Mas essas denúncias, né, foram principalmente em relação a essas empresas, o que elas faziam em relação aos dados pessoais, se elas estavam expondo isso de forma indevida, se teve, por exemplo, incidentes de segurança ou não, as pessoas estavam preocupadas em relação a isso, e foi o que mostrou o nosso relatório de monitoramento da autoridade. Mas nem tudo se resume a fiscalização e multa, né? A privacidade ela também é importante para que a gente possa aproximar os titulares, os clientes, até mesmo os colaboradores das empresas, né? Mostrar que a gente está preocupado com privacidade e proteção de dados acaba mostrando confiança para essas pessoas. E não sou eu que estou dizendo isso, né? A IAPP ela fez um estudo em 2023 que mostrou que 80% dos consumidores disseram que eles deixarão de fazer negócios com empresas que foram vítimas, por exemplo, de um ataque cibernético. Essa pesquisa também mostrou que 57% dos consumidores disseram que a sua confiança ela aumentaria se a companhia fornecesse informações básicas sobre privacidade, proteção de dados, no momento que você faz ali o cadastro, no momento que você dá os seus dados pessoais. Essa pesquisa também mostrou que 62% dos consumidores, eles querem ter esse controle sobre os dados, eles querem dizer o que fazer, o que não fazer com o meu próprio dado pessoal. E, além disso, 60%, mais de 60% dos consumidores disseram que a interação com uma equipe treinada poderia aumentar a confiança nas empresas. Além disso, né, as empresas elas também têm visto a privacidade e proteção de dados como um diferencial competitivo. A Apple, por exemplo, em diversas interações que você consegue ter com a Apple, você percebe que ela tenta trazer a privacidade como algo primordial ali para o seu cliente, né? Então, não sei se vocês já chegaram a perceber que, por exemplo, quando você interage com algum aplicativo, quando você baixa algum aplicativo, a primeira pergunta que a Apple faz é: você quer que esse aplicativo ele te monitore? Né, ele monitore as suas ações aqui dentro desse celular, dentro de outros aplicativos, e você tem essa escolha. Né? Além disso, você tem a informação de quais dados estão relacionados a você
E você também tem as informações de quais dados são utilizados para te monitorar. Obrigado, Adriane. Queria agora continuar no mesmo ritmo, ainda na primeira parte do nosso encontro, que é uma parte mais propriamente introdutória, mas dessa vez já começando a entrar mais propriamente no interior dos escritórios e direcionar agora uma pergunta para José Maria, enquanto ele prepara, José Alves, enquanto ele prepara a apresentação, em que o que eu destacaria dessa apresentação da Adriana, é especialmente que a gente tem de um lado um contexto, vamos dizer, cultural, em que a gente enxerga a privacidade em risco, e de outro lado a valorização no seio da própria sociedade de um conjunto de práticas relacionadas justamente à proteção dessas informações. E que, uma vez em que se cresce a demanda, obviamente os escritórios passam a ofertar e redirecionar as suas práticas para atender esse novo contexto, e é justamente em torno disso que eu queria passar para José Maria. Antes de mais, boa tarde a todos e agradecer o convite para estar aqui presente. É com muito gosto que discuto estes temas. Eu vou aproveitar a excelente introdução da Adriane para pegar em alguns pontos que ela falou na sua apresentação e lançar a minha. Eu também não adoro a expressão novo petróleo dos dados, mas e gosto de ver a utilização de dados pessoais do lado das empresas e do lado do titular dos dados, do consumidor. E é que é importante, nós hoje em dia cada vez mais vemos no mundo digital. Uma simples compra, quantos de nós, os que estão aqui, em vez de se deslocarem a uma loja, não fazem uma compra online? Não preferem o conforto da casa e recorrem a uma loja online? E eu consigo ver os dois prismas a vantagem no que toca ao tratamento dos dados. Por um lado, temos que considerar aqui o consumidor e a sua privacidade, que obviamente é o primeiro ponto a considerar, a privacidade do titular dos dados, mas também o que ele beneficia da relação com o comerciante. Se nós formos a uma loja comprar um produto, nós temos aquele contacto com o vendedor. O vendedor consegue conhecer-nos, o vendedor consegue perceber o que é que nós queremos, às vezes direcionar-nos para um produto que nós não estávamos à espera, e isso não acontece no digital. E para poder acontecer no digital, as empresas têm que recolher dados. Muitas vezes recolhem dados em excesso, e é para isso que estão cá os profissionais da proteção de dados, para ajudar a definir programas de compliance e que permitam recolher os dados que são essenciais, mas também é preciso recolher dados para perceber qual é que é a necessidade daquele cliente, quando está a pesquisar na loja online, perceber o que é que ele quer, que produtos é que eu lhe posso mostrar, que produtos é que serão do seu interesse. Às vezes podemos dizer, e desculpem a expressão, que é chato, quantos de nós não recebem publicidade, porque agora estive a ver uns ténis e estou a receber imensos ténis. Porquê? Mas por outro lado também às vezes descobrimos promoções boas que, se não fossem os cookies, se calhar não teríamos tido acesso. Portanto, nem tudo é mau. Mas isto acarreta riscos, porque, como a Adriana dizia, existe uma massificação no tratamento de dados, são tratados milhões e milhões e milhões e milhões de dados. As grandes empresas conhecem-me tão bem como eu me conheço, muitas vezes, vamos usar esta expressão, e isso implica riscos para o titular dos dados e leva-me aqui ao primeiro ponto, ao aumento dos incidentes de segurança que vemos hoje em dia. A Adriana falou em alguns incidentes no Brasil. Em Portugal não há tantos, o nosso mercado também é menor, nós somos 10 milhões de habitantes, o Brasil são muitos mais, portanto o tratamento de dados é muito maior. E eu queria só aqui clarificar que muitas vezes falamos de incidentes e de violação de dados pessoais e viramos sempre só para um acesso indevido de terceiros, mas uma violação de dados pessoais tem outras duas componentes, a integridade e a disponibilidade. E, por exemplo, em Portugal já tivemos ciberataques que levaram a situações de indisponibilidade, um, que têm impacto que nós muitas vezes não temos noção, tanto do ponto de vista, e agora salto um bocadinho aqui da proteção de dados para a cibersegurança, mas, por exemplo, se não me engano, no ano passado, há 2 anos, houve um ciberataque à Vodafone, a prestadora de serviços de telecomunicações, que fez com que o serviço de telecomunicações estivesse indisponível durante grande parte do dia. Isso, do ponto de vista do consumidor, é desagradável, não conseguimos ter acesso às nossas comunicações e muitas vezes até é um risco na medida em que precisamos de fazer uma comunicação de emergência,
mas isto vai a um ponto que o consumidor não tem noção de, por exemplo, as pulseiras eletrónicas de pessoas que estão em prisão domiciliária que dependem de telecomunicações não emitiam sinais durante esse período. Portanto, o risco aqui, falando não só da proteção de dados, é muito elevado. E eu tenho aqui alguns gráficos do relatório anual do Centro Nacional de Cibersegurança que demonstram de facto que, para além desta situação, temos cada vez mais situações de burlas informáticas, as denominadas que muitas vezes através do phishing, do envio de mensagens, e-mails que nós abrimos e instalam algum malware no nosso equipamento. Podemos ver que em 2023 o número de incidentes aumentou para 2025 e temos aqui também o principal número de crimes que ocorreu em Portugal em 2023. E isto leva-me a dizer que hoje em dia existe tanto do lado da empresa, e nós na Abreu também trabalhamos obviamente com pessoas singulares como clientes, já tivemos situações em que assessorámos pessoas que viram os seus direitos ser violados, mas trabalhamos na sua grande maioria, os nossos clientes são empresas que pretendem de facto ter os seus programas de compliance de acordo com a lei. No Brasil tem a LGPD, nós em Portugal temos obviamente a lei nacional que executa o RGPD, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, mas a sua base é o RGPD, e temos vindo a notar ao longo do tempo uma maior consciencialização do lado das empresas, muito por fruto do valor elevado das coimas. As regras de proteção de dados em Portugal já existem desde 1998. Eu ainda não era advogado nessa altura, longe disso, mas as regras de proteção de dados já existem desde 1998, que resultaram da transposição de uma diretiva da União Europeia de 95. Portanto, já existem há muito tempo, e muitos dos conceitos que nós hoje em dia analisamos como advogados e princípios orientadores já existem. O que é que aconteceu com o RGPD? Obviamente, houve uma maior densificação das regras. O regime alterou-se de um regime em que as empresas pediam autorização à autoridade de controle, em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, pediam autorização para tratar dados, ou então notificavam o tratamento de dados pessoais. No caso de tratamento de dados sensíveis, era necessário obter uma autorização. Um tratamento normal, por exemplo, envio de comunicações de marketing, bastava notificar. Isso que o RGPD acabou para um regime de autoavaliação. É a empresa que se tem que preocupar e garantir que cumpre. E isto, obviamente, traz aqui uma maior preocupação para as empresas, que dependem muito mais de si, e traz também um ponto muito importante, que é o valor das coimas, que é muito elevado. Temos coimas que podem ir até aos 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios. Se no caso de uma Google os 20 milhões podem não ter um impacto muito elevado, 4% do volume de negócios anual pode ser um valor muito avultado. E falando agora do lado do titular dos dados da consciencialização, obviamente que hoje em dia, através dos média, as pessoas têm muito mais noção dos direitos que têm, e isso leva-me ao ponto que a Adriana tocou também. O dano reputacional que isto tem nas empresas e a preocupação que os titulares dos dados têm de recorrer a uma empresa que demonstra uma preocupação com respeito pelos seus dados, mas também nas relações entre as empresas. Porque, agora falando um bocadinho mais do ponto de vista jurídico, existe a figura do subcontratante, tanto no RGPD e acredito na LGPD também, que basicamente se trata de uma empresa que trata dados em nome e por conta de outra. Ou seja, falamos de um prestador de serviços. E uma empresa, quando recorre a um prestador de serviços que trata dados em seu nome e por sua conta, tem que garantir que ele cumpre com o RGPD. Portanto, só pode contratar com uma empresa que cumpra com o RGPD. Isto leva a que todas as empresas, então, tenham a preocupação de garantir que os seus procedimentos estão de acordo para não perderem negócio, porque sabem que uma empresa como a Oracle, a Microsoft, que recorre a terceiros muitas vezes, ou, por exemplo, uma Adidas que no âmbito da sua implementação de uma loja online recorre a prestadores de serviços, o risco para ele reputacional é muito mais elevado, então só vai recorrer a um prestador de serviços que de facto lhe demonstre que cumpre. Portanto, temos visto ao longo do tempo, obviamente, uma maior consciencialização das partes, e o que leva a que também as pessoas e as empresas recorram mais aos serviços de advocacia.
Do lado do escritório, obviamente, um escritório de advogados trata dados pessoais e, para além de tratar dados pessoais, trata informação extremamente sensível. E em Portugal tivemos há uns anos um caso de um hacker que muito conhecido, Rui Pinto, que, se não me engano, não tenho certeza se ainda está a ser julgado, mas foi um caso muito conhecido, em que houve efetivamente uma situação em que ele acedeu a fecheiros de alguns escritores de advogados portugueses. Portanto, em Portugal, os escritores de advogados cada vez mais também se preocupam com a proteção da sua informação. Aqui só outro ponto, uma curiosidade, esta figura em 2023 temos aqui indicado o número 5.160, é o número de DPOs, Data Protection Officers, que foram comunicados que estão comunicados à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que demonstra, pelo aumento desse número, que de facto as empresas cada vez mais se preocupam com a proteção de dados. Mas a proteção de dados, o RGPD é tech neutral, é uma legislação que é tech neutral, ou seja, não se preocupa só com uma tecnologia em específica, aplica-se de forma transversal e de outra maneira não seria possível regular a tecnologia, porque a tecnologia avança a uma velocidade que a legislação ou o processo legislativo, nem digo a legislação, o processo legislativo não consegue acompanhar. Se tivéssemos que aprovar uma lei cada vez que a tecnologia evolui, todos os dias estaríamos a discutir leis novas. E neste momento já estamos a discutir a inteligência artificial e como é que vamos regular a inteligência artificial. Na União Europeia já temos o regulamento de IA, na União Europeia foi o primeiro sítio onde se regulou a inteligência artificial e que está muito ligada ao tratamento de dados. Como sabemos, um sistema de IA é alimentado por um modelo de inteligência artificial e esse modelo de inteligência artificial alimenta-se, digamos, tanto de informação não pessoal como de tratamento de dados pessoais. E o regulamento de IA preocupa-se mesmo a indicar que a sua aplicação não prejudica a aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. E exige que, no âmbito do treino do sistema de inteligência artificial, da máquina, como lhe quisermos chamar, sejam cumpridas as regras do RGPD, ou seja, tem de ser definida uma finalidade e acima de tudo, temos que cumprir o princípio da minimização do tratamento de dados, ou seja, só podemos estar a tratar dados que efetivamente sejam adequados e necessários para aquela finalidade. Mas aqui o tratamento de dados pessoais não se fica pela IA, pela inteligência artificial. Este quadro, eu não sei se consigo fazer um zoom. A Adriane certamente que também tem este problema. Como advogado de tecnologia, o tratamento de dados pessoais está ligado com tudo. Isto aqui é um overview da legislação em discussão, em vigor, ou que ainda não está em vigor na União Europeia, de IT e de cibersegurança. Como podem ver, temos aqui muitos diplomas. Por exemplo, em cibersegurança tínhamos ANIS 1, neste momento temos ANIS 2, que está agora, por exemplo, em Portugal, está em consulta pública a legislação que irá transpor ANIS 2, que é a nova diretiva de cibersegurança. Temos ainda o Cyber Resilience Act, que também foi há pouco tempo entrou em vigor. Ainda temos também no campo do IT o Data Governance Act, o European Data Act Regulation. Portanto, isto é só para dar aqui uma imagem da quantidade de legislação que deve ser considerada. Não nos podemos cingir só quando falamos em segurança, e neste caso cibersegurança e IT, à proteção de dados pessoais, porque de facto temos muitos diplomas a considerar. Peço desculpa, agora tirei o zoom demais. Vou voltar aqui. Este ponto. Porque isto, para complementar, nós temos, por exemplo, a mera implementação, e irei falar disso mais adiante, de uma loja online. Quando consideramos em termos jurídicos, não nos cingimos apenas à proteção de dados, temos a considerar cibersegurança, lei do comércio eletrónico, consumo, são várias as disposições que temos a considerar só para fazer a implementação e elaborar os textos legais que vão estar disponíveis nessa loja online. Temos também ainda a questão dos cookies, que muitas vezes consideramos que é regulada pelo RGPD, mas é regulado por legislação própria. Temos a lei da privacidade nas comunicações, o e-Privacy Directive.
Portanto, são muitos os diplomas que temos a considerar. Falando agora, voltando só para o tema da proteção de dados, em termos de serviços que são prestados por o escritório de advogados, temos obviamente as auditorias de implementação do RGPD, que basicamente funcionam como fazer uma radiografia do que cada empresa faz, identificar o que é que não está feito e apresentar medidas mitigadoras. Portanto, temos aqui as auditorias internas e é importante considerar que os temas de proteção de dados não se cingem à parte de legal. É muito importante os advogados de proteção de dados trabalharem em conjunto com equipas de IT, porque nós temos, por um lado, as medidas organizativas, e falamos aqui de políticas, dos avisos de privacidade, dos acordos de subcontratação, das políticas de cookies ou da elaboração de formulários de consentimento, mas temos também as medidas técnicas. Falamos de firewalls, sistemas de dupla autenticação, definição de passwords seguras ou não. Portanto, as equipas de IT e de legal funcionam de muito de perto. Falando mais em questões específicas, temos as avaliações de impacto sobre a proteção de dados pessoais, que já não passam num serviço de auditoria, mas sim num day-to-day legal advice, ou seja, quando uma empresa pretende lançar, por exemplo, um novo serviço ou uma nova funcionalidade de uma aplicação, de acordo com o princípio de privacy by design, tem que considerar a todo o tempo os riscos para a proteção de dados que daí advêm, e uma das ferramentas utilizadas, e que muitas vezes é obrigatório realizar, é uma avaliação sobre o impacto da proteção de dados. Temos a implementação de políticas internas, políticas que regulem como é que deve ser cumprido o exercício de direitos de um titular dos dados, ou como é que a empresa se deve comportar caso ocorra uma violação de dados pessoais, também iremos ver mais adiante. Privacy by design já falei, e a transferência de dados, que neste caso é um tema sensível se falarmos de transferências de Portugal para o Brasil, porque é uma transferência para fora do espaço económico europeu, então exige que sejam aplicadas medidas adicionais. Aqui relativamente à parte 1, não sei se Obrigado, alguma. José. A gente vai dar continuidade junto com o Abreu, mas nesse momento do encontro a gente termina a primeira parte em que a gente estava tratando mais propriamente do contexto introdutório de transformações socioculturais e como isso estava reverberando no direito. E na segunda parte do encontro a gente já vai caminhando mais para propriamente o foco, já que o nosso público é justamente escritórios de advocacia, profissionais do direito, estudantes do direito. A gente tem certeza que fica todo mundo um pouco ansioso para entender como os escritórios podem, de fato, em termos dos seus processos internos, de reestruturação das equipes, de treinamento dos profissionais, se adequarem a essa nova era do direito, e nesse caso aqui, especificamente relacionado à prestação de serviços relacionados à proteção e segurança dos dados. Então, pensando nisso, a gente entra agora na segunda parte, que a gente vai tratar justamente desses desafios e como eles podem ser enfrentados sob a ótica, primeiramente, do Abreu, e depois a gente vai passar para Adriane. José, está contigo. Okay. Então, primeiro, falar aqui um bocadinho da organização dentro do escritório, de onde é que se insere a equipa de proteção de dados. A proteção de dados hoje em dia, se em 98 com a lei era um tema já bastante técnico e especializado, hoje em dia ainda é mais. Eu, como referi, não nos podemos cingir e não nos cingimos ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Existe uma série de diplomas, de guidelines do European Data Protection Board, todas as autoridades de controle, porque não temos só que considerar as guidelines da autoridade de controle portuguesa, temos que considerar da francesa, da CNIL, da espanhola, porque o tratamento de dados é além fronteiras, não se limita a Portugal. Uma empresa portuguesa muitas vezes trata dados pessoais de titulares dos dados em Espanha, França, Itália, etc. Portanto, isto aqui uma especialização muito elevada no que toca à proteção de dados, e é tudo uma questão de estratégia e organização. Nós na Abreu temos a equipa como o Rodrigo quando me apresentou, que eu era advogado de propriedade intelectual e tecnologias de informação, eu faço parte da equipa de facto de PI, propriedade intelectual e tecnologias de informação da Abreu, que é uma equipa que acaba por segmentar em duas. Temos o lado da PI, que
está mais direcionado para marcas, para patentes, a direito de autor, e temos a parte das tecnologias de informação, onde eu me insiro, que de certa maneira desdobra-se na parte da proteção de dados e de TMT, Tecnologia, Média e Telecomunicações, porque a tecnologia anda de braço dado com a proteção de dados. Portanto, há outros escritórios que preferem autonomizar a equipa de proteção de dados. Há escritórios até que nem têm equipa de proteção de dados, que têm inserida noutras áreas, mas eu acho que, e foi a nossa opção, que é uma sub-área dentro de uma área de tecnologia, digamos assim, a parte das tecnologias de informação. Portanto, como dizia, o advogado de proteção de dados, aqui falo de habilidades necessárias ao advogado, temos aqui expressões como necessidade, finalidade, fundamento, são tudo expressões associadas ao tratamento de dados pessoais, mas eu queria falar mais numa questão prática, e eu gosto da expressão que está aqui, visão global. O advogado de proteção de dados, eu gosto de dizer que é um advogado que não lida com o direito chamado clássico, direito contencioso civil, laboral. Nós somos um advogado muito prático. Eu digo prático porque nós temos que conhecer o negócio do cliente. Se o cliente quer implementar uma loja online, eu tenho que conhecer determinadas expressões que o cliente utiliza, porque eu vou lidar com a equipa de IT, vou lidar com a equipa de marketing. Eu, se estou a lidar com um problema de recursos humanos, eu vou lidar com a equipa de RH. Portanto, é um advogado muito mais prático, tem que conhecer, tem que saber o que é um cookie banner, tem que saber o que são cookies necessários, cookies de personalização, ou seja, obviamente, e já me perguntaram muitas vezes, José Maria, achas que o advogado de proteção de dados ou tecnologia tem que saber programar? Eu diria que não, não é essencial saber programar, mas se tiver conhecimentos básicos, se souber pelo menos o que é o código-fonte, como é que funciona uma aplicação, sim, eu acho que é essencial termos uma visão geral do negócio, porque nós lidamos muito diretamente, como eu referi, com as equipas do cliente. É um direito muito prático, é um direito muito de eu que tenho esta ideia de negócio, esta ideia de negócio vai tratar dados pessoais e o cliente pergunta-nos o que é que eu tenho de fazer para estar compliant com a lei. Não é tanto pretende-se que seja um direito uma atuação muito mais preventiva do que reativa. Ou seja, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer para cumprir com a lei, mas da maneira a eu otimizar ao máximo possível os meus recursos, o meu negócio. Como é que eu vou conseguir conhecer melhor o meu cliente, mas sem violar os seus direitos de privacidade, sem violar a sua privacidade. O mesmo se passa na relação entre o trabalhador e a entidade empregadora, por exemplo, e esse é o exemplo que eu vou falar no fim, as investigações forenses. Eu já tive um caso, por acaso, além fronteiras, que trabalhei com o escritório brasileiro de uma investigação forense, e até tínhamos no Brasil, é visto de uma maneira diferente, mas para prevenir muitas vezes ciberataques ou leak de informação confidencial, a entidade empregadora tem que ter mecanismos que lhe permitam, por exemplo, aceder aos e-mails do trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser um acesso indiscriminado, só porque sim. Tem que existir regras. Portanto, nós temos que ter tanto em consideração os direitos do titular dos dados como da empresa, e ao mesmo tempo perceber a tecnologia, como é que a tecnologia lhes permite aceder aos dados, para perceber como é que o direito se vai coordenar com tudo isto e não limitar o negócio do cliente e ao mesmo tempo não infringir os direitos dos titulares dos dados. E temos aqui para cliente internos procedimentos de compliance, e nós nos escritórios de advogados temos de ser o primeiro exemplo. Nós não podemos estar a dizer, muitas vezes, ao cliente tem que implementar estas políticas, tem que fazer isto, e muitas vezes restringir o negócio e depois, por exemplo, enviar um e-mail em CC com todas as pessoas, com todos os nossos clientes. Portanto, nós temos de ser o primeiro exemplo para o nosso cliente, temos que ter as nossas políticas internas, ter a capacidade de mostrar que cumprimos na atuação com o nosso cliente, nos nossos formulários, não enviar comunicações de marketing para contactos que não tenhamos legitimidade para enviar, digamos assim. Portanto, nós temos que ser o exemplo. E na Abreu temos, como eu referi na primeira parte, proteção de dados não é só medidas organizativas,
Temos também medidas técnicas, sistemas, programas e instrumentos para a integridade e segurança da informação, e temos medidas como, por exemplo, temos um sistema de gestão documental com definições de acessos, temos definidas, nós temos uma medida ISO de qualidade que nos garante, demonstra o cumprimento de determinadas regras, e temos, título de exemplo, isto são medidas técnicas, o acesso através de VPN. Quando nós não estamos no escritório, só conseguimos aceder aos sistemas do escritório através da VPN utilizada para o efeito. Adiantei-me aqui. Mas isto é um ponto que eu ainda não toquei e que é muito importante. A cibersegurança é um tema muito técnico, mas a grande maioria de falhas de segurança devem ser erro humano. É tão simples como muitas vezes estar um post-it com a password, ou muitas vezes respondermos a um e-mail que não devíamos. Não é, muitas vezes achamos que, por exemplo, houve uma violação de dados pessoais na TAP, a TAP já teve, a grande transportadora aérea portuguesa, ou a Vodafone, pensamos em empresas muito técnicas, o hacker deve ser uma pessoa extremamente com conhecimentos de tecnologia elevadíssimos. Muitas vezes não é. Muitas vezes é tão simples como enviar um e-mail, carregar num link e aquilo automaticamente descarrega um vírus de uma forma super simples. Portanto, não é um ataque concertado de um grupo de hackers. E a expressão hacker muitas vezes é usada, e eu estou a usar com conotação negativa, mas também há hackers que trabalham juntamente com empresas mesmo para fazerem testes de penetração e identificarem risco. Portanto, o hacker nem sempre é uma pessoa má, digamos assim. E, portanto, eu refiro aqui a formação. A formação é o mais importante. É a sensibilização das pessoas perceberem que existem políticas internas, perceber coisas tão simples como ao fim do dia guardarem no armário os documentos com informação confidencial, atualizarem as passwords, bloquearem o computador quando vão à casa de banho. É tão simples quanto isto. Muitas vezes deixamos o computador sem estar bloqueado, e nos escritórios às vezes passam pessoas que fazem a limpeza, prestadores de serviços que têm que entrar no escritório, e nós temos o computador desbloqueado e podemos estar a dar o acesso à informação pessoal que não deveríamos. Ou tão simples como eu, por exemplo, agora partilhar o ecrã, e em vez de estar só a partilhar a apresentação, partilhar o meu ecrã todo e passar por o meu e-mail e sem querer mostrar que tenho o e-mail de um cliente. Portanto, manter-se a par aqui, atualizarmos relativamente às últimas novidades de guidelines e de legislação, mas acima de tudo formar o pessoal que tem acesso a dados pessoais e dar formações gerais a toda a gente na empresa, mas também dar formações específicas à equipa de RH, que tem regras específicas, à equipa de contabilidade tem regras específicas, de marketing, por aí fora. E aqui queria só dar um exemplo de uma formação que deve ser dada em caso de violação de dados pessoais, de acordo com o RGPD. A violação de dados pessoais, e fazer aqui um ponto prévio, que também eu acho que existe sempre esta, e a Adriana falou disso, na aplicação de coimas, mas uma violação de dados pessoais nem sempre leva à aplicação de uma coima. Uma violação de dados pessoais pode ocorrer, é legítimo, pode ocorrer um erro humano, pode ocorrer uma coima, a aplicação de uma coima, se for comprovado que a entidade que sofreu a violação de dados pessoais nada fez para evitar. Nós podemos ter os sistemas de segurança mais robustos do mundo e formar as pessoas, e mesmo assim ocorrer um erro humano e haver uma violação de dados pessoais. Mas mesmo para evitar essas violações de dados pessoais e haver aqui uma atitude preventiva, tem que haver procedimentos a ser cumpridos. Eu não vou abordar a parte técnica do que é que pode evitar uma violação de dados pessoais. Nós, por exemplo, na Abreu temos um SOC, o Security Operations Center, que do ponto de vista técnico tem mesmo em vista evitar a violação de dados pessoais, mas também deve-se ter políticas internas, e estas políticas internas explicam a toda a gente o que é uma violação de dados pessoais, em que casos é que pode ocorrer e o que é que deve ser feito quando ocorrer. Eu, por exemplo, eu tenho o telemóvel do escritório. O telemóvel do escritório permite-me aceder a dados pessoais de clientes nossos. Eu, se me esquecer do telefone no metro, existe aqui uma potencial violação de dados pessoais. Portanto, eu tenho que saber o que é que eu devo fazer nesse caso. Nesse caso, devo contactar
um departamento interno que irá, eu digo, na Abreu, como em qualquer empresa, contactar o departamento interno responsável por analisar este tipo de situações, verificar então o que é que deve ou não ser feito, se a violação de dados pessoais deve ou não ser notificada à autoridade de controle. Nem todas as violações de dados pessoais devem ser ou têm de ser notificadas à Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou aquelas que coloquem em causa os direitos e liberdades do titular dos dados. E existe esse prazo de 72 horas, analisar a violação de dados pessoais, implementar medidas para precaver quaisquer riscos, por exemplo, bloquear automaticamente o telefone e limpar todo o seu conteúdo, mas para que todas estas medidas sejam tomadas tem que existir a formação e este procedimento interno, ou seja, as pessoas têm de saber o que é que têm que fazer, porque sem formação a pessoa perde o telefone e não sabe que pode existir aqui um potencial problema, porque eu trabalho com proteção de dados de uma forma diária, a Adriano também, portanto sabemos perfeitamente, mas se calhar a pessoa que trabalha no marketing, mas que também tem acesso a dados pessoais através do seu telefone, não tem noção do risco que daí pode advir. Portanto, mais uma vez, procedimentos, informação, formação, formação. Obrigado, José. À medida em que via você destacando a importância de treinamento, especialmente voltado para casos em que ocorra violação de dados, eu pensei que hoje mesmo eu ia fazer essa apresentação lá do escritório e não pude porque estava tendo um treinamento no prédio inteiro para caso de incêndio, em que as pessoas do prédio treinam uma situação hipotética em que vai tocar alarme, as pessoas têm que sair, e por conta dos barulhos dos alarmes eu preferi vir fazer de casa, mas entendendo também a importância desse tipo de treinamento relacionado a incêndios, fiquei a imaginar que as empresas cada vez mais vão ter que fazer treinamentos parecidos, mais voltados especificamente para violação de dados, mas um tipo de treinamento que envolva toda a equipe, obviamente liderado pelos profissionais ligados à Se, área, mas que todos os profissionais estão entrelaçados. se o Rodrigo me deixar só complementar, para além da formação, testes também. É normal as equipas da IT fazerem simulações de ataques de phishing. Eles próprios simularem o envio de um e-mail falso para ver quais é que foram as pessoas que clicaram no link, abriram, para depois falar com essas pessoas e explicar: olha, aconteceu isto, este é o risco, não deveria. É que às vezes, por exemplo, o nosso e-mail é José, por exemplo, o meu e-mail josé.a.pereira@abreuadvogados.com. Às vezes basta mudar a Abreu e meter um O em vez de um U e a pessoa não repara. E é normal a pessoa não reparar, é tão simples quanto isto. E as pessoas têm que ser consciencializadas para isto. Se não estavas à espera do e-mail, desconfia. Porque é que esta pessoa te enviou um e-mail? Perguntando, eu próprio às vezes, quando recebo às vezes e-mails de empresas, eu como consumidor, já me aconteceu, vou dar um exemplo prático, a empresa que gera o estacionamento em Portugal, de pagar o estacionamento, a empresa de estacionamento, uma vez recebeu uma mensagem a dizer: José recebeu 50 euros de crédito para gastar na aplicação. E eu achei aquilo estranho, porque é que me estou a dar 50 euros de crédito para gastar na aplicação? E eu liguei à empresa, antes de sequer de carregar no link para me registrar na aplicação, liguei à empresa a perguntar: isto é real? E explicaram-me que era uma campanha e que sim, que era real, era para promover o uso da aplicação e que eu poderia carregar no link. Mas eu fui diretamente à fonte antes de carregar no link e correr o risco de ser um e-mail, uma mensagem falsa e de automaticamente ser descarregado um vírus no meu telemóvel. Portanto, é tão simples quanto isto. Nesse exato momento, José, aqui no Brasil, eu não sei se a Adriane chegou a ver, mas a OAB, acho que 2 semanas atrás, ela fez uma espécie de livreto, um folheto com informações sobre o tipo de prática que está acontecendo aqui relacionada a processos jurídicos em que quadrilhas estão entrando em processos judiciais e daí colhem informações a respeito tanto dos clientes quanto dos advogados e aí passam a se comunicar com os clientes como se fossem os advogados, utilizando informações que estão em jogo no processo, conquistando a confiança para, a partir daí, dar golpes. Mas agora, sem É. mais delongas, Não, só complementando que assim, nesses casos eles até enviam link, né? Porque o que eles têm feito é basicamente avisar que você ganhou no processo e que para você sacar esse dinheiro você precisa clicar nesse link, mas isso nunca vai acontecer
o seu advogado que precisa ir no processo judicial, sacar esse dinheiro, e não você como pessoa física, né, que não é advogada, parte ali no processo e ir atrás disso. Então, eles têm feito esse jogo, as pessoas acreditam, clicam no link e caem nesse phishing. Está sendo cada vez mais comum esse golpe aqui no Brasil. E isso acaba tornando extremamente necessário que na nossa relação de confiança com o cliente a gente tenha que transmitir esse tipo de orientação, uma orientação especificamente voltada para a segurança da informação e com clicar ou não clicar em determinados links, no que acreditar. Mas, Adriane, agora, já que a gente continua nessa segunda parte, que é mais voltada para os desafios que os escritórios de advocacia estão enfrentando para se adequar a esse novo contexto e prestar esse serviço, vou passar agora para o Batista Luz, com a Adriane. Sim, só fazendo um gancho também muito do que o José trouxe aqui. Aqui no nosso escritório, a gente tem uma área específica de proteção de dados, né? Que está dentro também de uma área maior, que é a área de tecnologia. Mas aqui a gente tem uma área específica que lida só com questões de proteção de dados dos nossos clientes. E é engraçado dizer também que, por exemplo, nas próprias empresas, então, quem são os nossos clientes, muitas vezes não é só o setor jurídico das empresas, né? Muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem visto que as empresas têm alocado em 3 áreas principais essa área de privacidade dentro das empresas. Então, ela pode ficar, por exemplo, com um time de compliance, ela pode ficar com um time de TI, né, de tecnologia da informação, ou pode ficar também com o departamento jurídico. Então, os nossos clientes são basicamente essas 3 áreas dentro das empresas, né? E aí isso mostra, na verdade, até o que o José trouxe aqui, e concordo muito que o advogado em proteção de dados ele precisa ser multidisciplinar, né? Ele precisa saber basicamente sobre todas as áreas, né? Porque é isso, às vezes um incidente acontece com marketing. Então você vai ter que ir lá se comunicar com marketing, entender por que que aconteceu aquilo com marketing, qual que foi, né, o tratamento realmente indevido ah, e por que que aconteceu aquele incidente especificamente. Então você acaba precisando saber lidar com ter várias linguagens, né? Acho que esse é até um desafio, assim, porque uma coisa é você falar com o departamento jurídico, aí você fala sobre artigo, fala sobre a lei, fala sobre multa, enfim, ele entende tudo. Agora, quando você passa para uma linguagem para conversar disso com o time de marketing, com o time, por exemplo, de TI, com o time de compliance, é totalmente diferente. Como que o advogado deve se portar, o que que ele precisa falar ali para o cliente, né, dele. Então, esse é um desafio, a gente precisa ser multidisciplinar e a gente precisa saber, muitas vezes, decodificar a linguagem jurídica para passar isso de uma forma mais clara para o nosso cliente também. Mas entrando então aqui, o que eu me propus trazer muito nessa segunda parte está muito voltado ao que a gente precisa fazer, basicamente, para poder adequar as empresas a essas novas obrigações, né? E aqui eu estou falando de empresas, tanto os nossos clientes, como também o próprio escritório de advocacia, né? Então, a gente tem legislações agora que a gente precisa se adequar, a gente tem novas obrigações dessas legislações, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil trouxe diversas novas obrigações. Então, agora você precisa ter um encarregado de dados, né? Tanto ali no escritório de advocacia como nas empresas, precisa ter essa figura. Precisa ter também padrões de segurança, como o José estava falando aqui. A gente precisa ter o registro das atividades de tratamento, né? Que é um mapeamento que a gente chama, ou roupa, como eles chamam lá na Europa. Tem também que ter essas metodologias, né, de privacy by design para que desde o início a gente desde a concepção de um produto, de um serviço, a gente pense na privacidade, na proteção de dados.
E também a gente tem que ter agora mecanismos relacionados ao atendimento desses direitos, né? Como que as empresas agora vão atender esses direitos? Se quiser excluir as informações, como que faz? É um simples delete ali nas informações, tem outra coisa por trás, né? Que precisa ser feito. Como que eu vou apagar isso, por exemplo, do backup? Enfim, então são vários desafios que a gente tem para implementar isso na prática. E para que a gente possa, né, começar com tudo isso, porque é muita coisa que precisa fazer para poder adequar, basicamente, e aí eu estou falando tanto da adequação que a gente faz no cliente, como a adequação que a gente fez aqui dentro do nosso escritório, por exemplo, o que que a gente para que a gente possa fazer essa adequação, né, a gente tem basicamente um projeto, né? Que aí você tem 5 fases, que são as fases que a gente mostra aí para poder iniciar, para poder startar esse projeto de adequação. E a primeira fase, ela é essa fase de avaliação e conscientização, né? A avaliação, basicamente, o que a gente faz é entender quem que é a organização, quais são as legislações que são aplicáveis a essa organização. Muitas vezes não é só a legislação brasileira, muitas vezes, né, até como o José estava falando, tem outros tipos de regulação que são aplicáveis. Se eu estou falando, por exemplo, da área da saúde aqui no Brasil, ela é super regulamentada. Então, tem outras legislações que elas também vão ser aplicadas junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse mapeamento inicial, esse entendimento inicial de como que é a sua organização, né, e quais são as legislações aplicáveis, ela é muito importante para a gente começar a atuar. Depois disso, a gente precisa preparar as pessoas para esse projeto de adequação, né? Porque, como a gente sabe, esse projeto de adequação muitas vezes os times não sabem o que a gente está falando, a gente não sabe o que é o dado pessoal, não sabe da existência dessa lei, então a gente precisa mostrar que existe essa legislação, o que que é um dado pessoal, o que que é um vazamento de dados, e para isso a gente faz, por exemplo, palestras de conscientização com toda a organização, né? A ideia é que todo mundo entenda que existe essa legislação, o que que a gente vai fazer, basicamente, para poder se adequar a essa legislação. Então, por isso que a gente vai começar um projeto grande que vai acabar movimentando toda a empresa, e as pessoas precisam estar compradas em relação a isso, né? E aí, a gente também precisa planejar as atividades e definir grupos de trabalho que vão começar essas atividades, o que que cada um vai fazer, qual que vai ser o papel de cada um, quem que vai ser o responsável ali em cada área para poder dar essas informações para a gente. E eu, particularmente, entendo que essa é a fase mais importante do projeto, porque é a fase onde as pessoas vão entender como é que funciona o seu projeto para poder te ajudar em relação a isso, né? E quem são os principais stakeholders que você precisa movimentar aqui? Quem que são as pessoas que vão, basicamente, ser os patrocinadores ali do seu projeto, né? Então, primeiro de tudo, as diretorias, o C-Level, eles precisam estar bem comprados em relação ao seu projeto, porque é com eles que a empresa vai falar, não, tudo bem, pode movimentar toda a área, e aí as pessoas vão realmente se dedicar a esse tema dentro da organização. As gerências também é muito importante. O jurídico, porque o jurídico vai ter que fazer, por exemplo, alterações em contratos, o compliance regulatório, porque a gente precisa dessa ajuda em relação a quais são as outras legislações que vão ser aplicadas. O time de tecnologia da informação, porque muitas vezes depois eles vão precisar, naquele processo de implementação, ajudar em toda essa parte de segurança da informação. O time de recursos humanos, que tem muitos dados ali que são tratados de colaboradores. O time de procurement, que também vai fazer essa negociação, muitas vezes, dos contratos. O time de marketing, de data science, business intelligence. Todos esses departamentos são departamentos que normalmente lidam muito com dados pessoais e eles precisam estar muito comprados ali com o seu projeto. Então, essas são as principais pessoas que você precisa atingir na hora de fazer essa conscientização. Depois disso, a gente parte para uma parte que chama mapeamento de dados, né? Que é basicamente a gente entender como é que funciona o fluxo de dados dentro dessas companhias. Então, aqui basicamente é tirar uma fotografia de como é feito o tratamento dos dados pessoais.
Então, a gente tem, por exemplo, alguns fluxos que vão falar ali quem são os titulares dos dados envolvidos naquele processo, naquela atividade que trata dado pessoal, como que funciona essa coleta de dados, aonde que é feito o armazenamento dessas informações, qual que é a área que acessa ou trata esse tipo de informação e para quem que a gente transfere, por exemplo, pode ser para parceiros, fornecedores. Então, todo esse fluxo precisa estar bem mapeado dentro dessa segunda fase. E como que é um mapeamento na prática, né? Então, a gente pode fazer isso de diversas formas, mas basicamente você precisa ter esse tipo de informação, pelo menos para Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil. Você precisa ter informações, por exemplo, sobre o nome do processo, quais são os tipos de dados que são utilizados naquele processo especificamente, para quais países você transfere essas informações, porque até como o José falou, essa transferência de dados, ela também precisa ser regulada. Qual que é o período de retenção, por exemplo? Qual que é a base legal que você utiliza para fazer aquele tipo de atividade, aquele tipo de tratamento? E como que a gente consegue fazer tudo isso, né? Porque basicamente a gente vai ter que ter um ponto focal em cada uma das áreas para que a gente possa ter essas respostas dessas pessoas sobre o uso que elas fazem ali dos dados no dia a dia, né? Então, por exemplo, no recursos humanos, eu vou ter que entender como é que funciona o processo seletivo, né? Você utiliza uma plataforma por trás daquele processo seletivo? Não utiliza? Qual o dado que você coleta ali naquele processo seletivo? Então, tudo isso você vai ter que entender. E você pode entender tudo isso a partir de formulários, por exemplo, né, onde a pessoa vai respondendo algumas perguntas. Questionários também pode ser uma forma de você obter essas informações. Mas aqui no nosso escritório, a gente gosta de fazer mesmo entrevista de mapeamento, que assim acho que fica muito mais fácil da pessoa entender o tipo de informação que a gente realmente está buscando, né? E é o momento que você senta. Você faz uma reunião, por exemplo, ali de 1 hora com aquela área específica dentro do seu cliente ou com aquela área do seu escritório, para entender como é que funciona a coleta, o tratamento dessas informações. E também a gente consegue obter informações por meio de contratos, instrumentos jurídicos, né, relevantes. Ali a gente consegue também obter esse tipo de informação de como que os dados são tratados, para onde eles são transferidos. E aqui é importante que você tenha pessoas em cada uma das áreas que realmente estão compradas com seus projetos, né? Tem que tomar um cuidado, porque esse é um projeto que normalmente é da área de privacidade dentro do escritório, né? Então, é da área de privacidade, por exemplo, dentro da empresa. E essas pessoas elas precisam estar comprometidas, porque você vai acabar movimentando a empresa inteira para fazer esse tipo de mapeamento de dados. Então, elas vão acabar deixando em segundo plano muitas vezes, e vocês precisam ir atrás, precisam perguntar, e aí, o que você está fazendo? Consegue me ajudar? Enfim, é um processo que é longo, demorado, porque acaba movimentando todas as áreas da companhia. Bom, depois que você faz todo esse levantamento, que é muito tempo, né? Então, tem vezes que esse projeto, né, esse processo inicial aqui de mapeamento, tem empresas que a gente consegue terminar, por exemplo, em 3 meses, mas tem empresas que dura 6 meses esse processo inicial de mapeamento, porque também depende muito do quanto a empresa está comprada em relação a isso, né? O quanto que ela quer realmente se adequar às legislações. E aí a gente passa para um gap analysis e um plano de ação. É a partir daí que a gente precisa entender quais são os riscos mais relevantes para aquela companhia, né? Quais são os dados que são tratados, o que que a gente precisa fazer agora para se adequar à legislação. Né? E aqui que eu verifico, então, medidas que são necessárias, e a partir disso eu monto um plano de ação. O que que eu vou fazer a partir de todas as informações que eu tenho e quais são os gaps que eu acho que são mais arriscados, que eu preciso tratar isso primeiro. Depois disso, a gente passa para a implementação, né, que é a quinta e última fase aqui, onde a gente vai fazer a implementação dessas medidas jurídicas. A ideia é a gente elaborar alguns documentos, instrumentos jurídicos, como o José trouxe aqui, muitas políticas vão ser elaboradas, né? Então, a gente tem política, por exemplo, de segurança da informação,
a gente tem política de governança de dados em geral, a gente tem política de retenção e descarte, né, das informações, como que ele vai, por quanto tempo eu preciso manter aquilo, quando que eu preciso descartar aquele tipo de informação. E também eu acho que esse é o momento em que a gente vai definir um time responsável pelo programa de privacidade dentro da empresa, né? É importante a gente ter esse time, porque eles que vão ajudar, eles que são basicamente os olhos do time de privacidade em outras áreas, né? Eles vão ajudar a fazer com que essas políticas elas se mantenham, que elas estejam vivas, que as pessoas estejam treinadas em relação a isso, que elas saibam aplicar essas políticas internas. E muitas vezes essas pessoas, né, é tanto o encarregado, né, que é a figura principal ali, como o time de privacidade, né? Então, dentro, o encarregado ele pode ter um time de privacidade que vai ajudar com essas demandas internas. E além disso, tem a figura do Privacy Champions, que é basicamente esses pontos focais em cada uma dessas áreas, que são as áreas principais que eu passei lá em cima. Então, é importante ter um Privacy Champion, por exemplo, na área de recursos humanos, é importante a gente ter um na área de TI, é importante a gente ter um na área de marketing, porque são essas áreas que vão tratar mais dados ali dentro da companhia. E claro que isso muda a depender de cada companhia, né? Tem companhia que não tem área de marketing, tem outro tipo de área, então isso muda dependendo ali do setor, basicamente, de cada companhia. E por fim, a gente precisa fazer esse monitoramento contínuo, né? Então, não é só basicamente o implementar, mas depois da implementação tem muita coisa ainda que precisa ser feita. E para eu manter esse programa de governança dentro, né, dos escritórios de advocacia e também das empresas, né, dos nossos clientes, é importante que a gente tenha, né, políticas bem definidas, que a gente estabeleça alguns controles e que a gente estabeleça também procedimentos. Quando eu estou falando de políticas, né, muitas vezes eu estou falando, por exemplo, da política de governança de dados, que eu já mencionei aqui, que basicamente é a política que vai ser mais geral, ela vai ser mais genérica, e ela vai falar o que a gente precisa fazer em relação a esses dados, todas as áreas precisam fazer, né? Então, muitas vezes eu falo de princípios aqui, eu falo também muito de outras políticas que podem estar atreladas. Então, a política de segurança da informação, ela vai estar sendo mencionada nessa política de governança para eles entenderem como que eu protejo os dados. Então, essa política ela vai ser uma política mais geral de como todas as áreas da companhia precisam tratar dados. Além disso, eu vou ter essa política de segurança da informação. A política de segurança da informação, ela fala basicamente como protege os dados, como que eu classifico as informações, como que eu posso fazer um processo seguro de descarte dessas informações. Tem também, por exemplo, a política de retenção e descarte, que também já falei um pouco aqui, que ela basicamente vai explicar qual que é o tempo que eu posso armazenar cada tipo de dado pessoal, né? Tem algumas políticas que elas visam dar transparência para o titular dos dados, então tem a política aquela que fica lá no site, né? A política que é voltada para clientes, para consumidores. Tem outra política que é a política para colaboradores, então, como eu também trato dados de colaboradores, é importante que eu dê transparência para esse colaborador também. Os controles a gente também falou bastante aqui, mas é importante a gente ter uma equipe de privacidade que vai fazer todo esse atendimento das áreas internas, né? Então, vamos supor que alguma área interna tem algum projeto novo e que ela queira implementar a privacidade desde o início. Como o José falou, muitas vezes a gente aplica esse procedimento de privacy by design, né? Esse procedimento de privacy by design é você entender como é que é o produto dessa área e fazer com que esse produto ele esteja desde o início já de acordo com as leis de privacidade e proteção de dados, respeitando a privacidade do usuário lá desde o início. Então, isso normalmente quem faz é o time de privacidade, né? Muitas vezes precisa ali da consultoria externa, de um escritório de advocacia. Precisa ter essa figura do encarregado de dados, que aqui no Brasil ele pode ser tanto uma figura de dentro da companhia como uma figura de fora da companhia, né? Então, a gente pode
como escritório de advocacia, oferecer esses serviços de DPO as a Service, a gente ser o encarregado, a gente ser o ponto de contato com a autoridade, com os titulares dos dados. Tem que ter também um comitê de privacidade, porque aquelas decisões que são mais relevantes para a companhia provavelmente vão ter que subir, né, vão ter que ser escalonadas ali para o comitê de privacidade. Esse comitê normalmente é formado por pessoas ali de cargos mais altos, com a alta gestão ali, que vai tomar essa decisão. Por exemplo, se eu tiver um incidente, né, dentro da companhia, normalmente eu vou precisar, dependendo de como for, né, se tiver alto risco e dano relevante para o titular dos dados, eu vou precisar comunicar tanto a autoridade como o titular dos dados, né? E para isso, esse tipo de comunicação muitas vezes não pode ser feita de qualquer forma, né? Eu preciso também proteger os interesses da companhia. A gente sabe que vazamento de dados pode reduzir, por exemplo, ações na bolsa. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande quando vai fazer esse tipo de comunicação. E aí, por isso, né, nessas decisões que podem repercutir também financeiramente para a companhia, vale a pena subir isso para um comitê, né, pessoas ali que têm cargos mais altos que vão ajudar nessa decisão. E além disso, tem essa figura do Privacy Champions, que eu também falei um pouco aqui, que é basicamente o ponto de contato de cada um, de cada área, né? Que vai ajudar nesse monitoramento do programa, a deixar sempre o programa vivo. São pessoas que vão auxiliar a- o time de privacidade mesmo dentro da companhia. E por fim, quando a gente fala de procedimentos, né, a gente pode ter diversos tipos de procedimento. Então, procedimentos de resposta a direitos titulares, por quanto tempo eu posso, em quanto tempo eu preciso responder aquele titular. Quando eu respondo, pode ser que eu tenha alguns scripts específicos de como que eu vou responder o titular dos dados. Tem procedimentos, por exemplo, de resposta a incidentes, né? Então, qual que é o tipo de incidente que precisa ser comunicado? Para quem dentro da companhia eu preciso comunicar quando eu notar que tem algum tipo de incidente? Como o José falou, às vezes eu envio um e-mail errado, isso já pode ser considerado um incidente. Então, para quem dentro da companhia eu preciso comunicar para que isso seja analisado propriamente dito? Vão ter procedimentos de privacy by design, que é exatamente isso que a gente estava falando de eu tenho um novo produto, quem que eu vou avisar, o que que eu preciso analisar dentro daquele produto para estar adequado à lei. Procedimentos, né, de parceiros e fornecedores. Então, quando eu faço a transferência de dados para parceiros e fornecedores, eles também precisam estar adequados, justamente porque a nossa lei aqui no Brasil, assim como a própria GDPR, ele responsabiliza toda a cadeia de tratamento e não só o controlador dos dados, por exemplo. Então, é importante que a gente faça essa avaliação também de parceiros e fornecedores. E, por fim, procedimentos aí específicos para fazer os treinamentos, né? Que aqui eu vou basicamente dizer de quanto em quanto tempo eu vou ter treinamentos de privacidade, de proteção de dados, o que faz sentido eu falar em cada um desses treinamentos. Então, é importante também ter esse tipo de procedimento interno. A gente fez um material super legal, né? É bem extenso esse material, porque ele fala basicamente de projetos de adequação, como manter isso dentro das companhias, como manter isso vivo dentro das companhias. Foi feito lá em 2020, né? Como vocês podem ver aqui, mas ele ainda está atual, porque é um processo constante, né? A privacidade, a proteção de dados. Então, quem tiver curiosidade pode acessar esse material, um material super legal e bem robusto, que fala bem mais detalhadamente de cada uma dessas fases e do processo de monitoramento posterior que precisa ser feito, né, nas empresas, nos escritórios de advocacia. Bom, e é Obrigado, isso. Adriane. Imagina. Aqui a gente vai, enfim, ingressando na última parte do encontro, em que a gente trata mais propriamente são um breve relato de casos práticos que os escritórios vivenciaram internamente relacionado ao assunto aqui, tema do encontro. O Abreu vai começar, enquanto o José sobre a apresentação. Eu acho que a apresentação tanto do Batista Luz quanto do Abreu falam por si só,
mas só trazer um dado que demonstra como esse momento da gente entender sobre experiências práticas é tão rico, de que os escritórios que estão participando aqui com a gente do programa Insert, tanto os 4 escritórios do Brasil quanto os 4 escritórios de Portugal, eles foram selecionados por a gente a partir da análise de rankings que investigavam justamente se faziam a pergunta de quais eram os escritórios mais inovadores, e no caso dos escritórios de Portugal, era um ranking do Financial Times a esse respeito, e aqui do Brasil, do Leaders League. Então, está sendo uma experiência em tanto, e não tenho dúvida que vai potencializar ainda mais com essa terceira parte. José, pode começar. Obrigado. Ora, falando de experiência prática, em termos de experiência interna, aqui não vou aprofundar mais a experiência externa de casos práticos e não tanto aqui a parte interna, porque em termos de perspectiva interna, a Abreu, como eu já disse, tem o SOC, o Security Operations Center, que em termos técnicos monitoriza em tempo real ameaças aos nossos sistemas, ciberataques, digamos. Temos também o software de gestão de documentos, software de acesso aos documentos, temos aplicação para abertura de assuntos e abertura de clientes que nos permite organizar os dados pessoais. E, por fim, as políticas internas, não vou estar a repetir todas, a Adriane já fez uma excelente exposição relativamente às políticas. As da LGPD são as mesmas que em Portugal e na União Europeia. Portanto, acho mais interessante para passar aqui à perspectiva externa, e penso que depois ainda teremos tempo eventualmente para discutir os dois e falar sobre casos que tenhamos. E eu peguei numa parte que a Adriane falou de irmos ao tão simples o que é um dado pessoal. E é engraçado, e de certeza que todos os profissionais que nos estejam a ouvir que trabalham com proteção de dados já passaram por isto, que é ir ter com o departamento, perguntar: tratam dados pessoais? E a primeira resposta é não. Porque as pessoas muitas vezes não têm noção do que é que pode ser um dado pessoal. E depois vamos falando, vamos fazendo os questionários e vamos a ver, e existem imensas operações de tratamento de dados pessoais que não se tinha noção que existiam. E isto leva-me àquele caso que eu falei há pouco das investigações forenses, do acesso a dados pessoais de trabalhadores. Eu acho que é um tema muito interessante porque é um tema muito sensível. E muitas vezes eu há uns tempos, em conversa a nível pessoal com uma pessoa que trabalha em recursos humanos, nem foi em termos profissionais, dizia-me: nós nos recursos humanos devíamos ter acesso a todos os dados pessoais e depois logo se via o que é que fazíamos com isso, qual é que é o mal. Não é bem assim. É isso exatamente que se pretende evitar, é que os departamentos tenham acesso a todos os dados pessoais, porque sim. E neste caso, no âmbito das investigações forenses, existe muita questão de: o e-mail é nosso, porque é que nós não podemos aceder? Os ficheiros são nossos, porque é que nós não podemos aceder? Porque é que não podemos controlar? Nós temos informação sensível, queremos obviamente limitar o acesso, queremos limitar o download, e é importante as pessoas perceberem que a regulamentação de proteção de dados não limita ninguém de tratar dados pessoais, simplesmente delimita como é que o tratamento deve ser feito. E neste âmbito da investigação forense, por exemplo, quando se suspeita que um trabalhador está a usar informação confidencial para proveitos próprios, nós já tivemos casos de trabalhadores que retiravam listas de clientes para usarem em negócios próprios e a empresa vinha a saber por força de uma queixa. E para poder investigar e abrir um procedimento disciplinar contra o trabalhador e eventualmente procedimento de crime, etc., tem de investigar internamente, tem que aceder ao e-mail e potencialmente até ter acesso a dados pessoais, porque todos nós usamos o e-mail de trabalho muitas vezes para além do que é suposto, que é uso profissional. Eu já mandei e-mails pessoais através do meu endereço de e-mail profissional. Não é suposto, deve ser feita uma utilização profissional, mas como a Autoridade de Controlo Portuguesa diz, é impossível limitar a 100% essa utilização pessoal. Não é razoável. Portanto, é possível fazer esse acesso, mas com respeito pelos direitos do trabalhador. E por isso é que entra aqui a parte do Privacy by Design, de uma postura preventiva, em primeiro lugar, de uma política que explica ao trabalhador, quando ele ingressa na empresa, para que fins é que podem ser utilizados os equipamentos da IT, o telemóvel, o e-mail, o telefone, para que fins é que podem ser utilizados
e em que situações é que ele pode esperar que haja, eu vou-lhe chamar uma invasão de privacidade, mas é uma expressão forte, que haja um acesso ao seu e-mail. Porque pode acontecer, se houver uma suspeita fundada de que está a ser cometida uma infração, é expectável que haja um acesso aos e-mails. Mais uma vez, não é indiscriminado e isto tudo tem que ser visto caso a caso, não se deve ter a política como temos uma política interna, podemos fazer isto sempre que entendermos que é razoável, não, tem que ser tudo visto caso a caso pelas equipas de legal, mas o que eu queria trazer aqui é possível fazer as coisas, têm de ser bem feitas e têm que ser feitas com razoabilidade e dentro dos limites da lei, mas são poucas as coisas, obviamente, os dados pessoais não podem, isto é o princípio básico da licitude, não podem ser utilizados para cometer um crime, mas os dados pessoais podem ser utilizados para enviar marketing direto, podem ser utilizados através de cookies para eu conhecer melhor o meu cliente, eu posso fazer um perfil do meu cliente, eu até posso vender dados pessoais. Em Portugal não existe muita figura do data broker, mas a Adriana estava a falar que no Brasil existiam muitos data brokers. É possível vender dados pessoais, desde que eu, quando os recolha, indique para que é que eu vou usar os dados pessoais e a quem é que eu vou os transmitir e eventualmente recolher o consentimento. Portanto, o RGPD e a LGPD também será o mesmo, não limitam o tratamento de dados pessoais, simplesmente indicam como é que deve ser feito o tratamento, como é que são as melhores práticas para existir aqui até uma otimização dos recursos das empresas e uma maior confiança por parte dos titulares dos dados ou dos consumidores e até potenciando assim a relação digital. Até há uns tempos falava-se muito do metaverso. O metaverso hoje em dia perdeu um bocadinho da sua força, já não se fala tanto do metaverso, mas de ir a centros comerciais virtuais, termos o nosso avatar, etc. Tudo isso envolve um tratamento de dados massivo para podermos de facto replicar a nossa experiência física no mundo digital, porque se não houver tratamento de dados é impossível replicar. E a verdade é que nós, quando íamos a uma loja, eu agora já estou a ser um bocadinho do tema da investigação forense, já estou a voltar ao inicial. Nós, quando íamos a uma loja e falamos com o trabalhador, quantas vezes não dizemos esta peça de roupa é para a minha irmã tem X anos, gosta disto, gosta daquilo. Aquele trabalhador está a tratar dados pessoais. O simples facto de eu estar a comunicar essa informação a um trabalhador de uma determinada empresa uh, envolve um tratamento de dados pessoais. Muitas vezes, quando entra a parte do digital, é que as pessoas, digamos, se assustam mais, porque, como normalmente se diz, está na internet é para sempre. Portanto, existe aqui uma ideia de eternidade, digamos assim, mas também não é verdade a eternidade no tratamento de dados pessoais. Mais uma vez, pegando no que a Adriano disse, e eu não falei disso, tem que existir as políticas de conservação que indicam os prazos de conservação, como é que devem ser eliminados os dados, etc. Portanto, esta era a ideia que eu queria trazer para aqui, que é possível tratar dados pessoais, é possível fazer muita coisa com os dados pessoais, desde que seja feito de acordo com a lei. Obrigado, José. Agora vamos passar para a parte final do encontro com a Adriane, que vai trazer um pouco da experiência do Batista Luz. Pronto, acho que agora sim, estou com o áudio funcionando. Bom, eu queria trazer também aqui alguns casos práticos, né, que foram mais voltados assim à estrutura governamental das empresas, né, de alguns clientes aqui nossos. É, por exemplo, teve uma indústria farmacêutica, né, que a gente fez todo esse projeto de adequação que a gente estava falando aqui agora, para adequar todas as áreas aqui no Brasil e tudo mais. Esse projeto, ele virou um projeto que repercutiu, né, em outras, na América Latina, repercutiu nos Estados Unidos, que são em outras unidades, né, dessa indústria farmacêutica. E o time global, ele gostou desse projeto e falou assim, vamos adaptar todo esse projeto que vocês fizeram para as outras companhias aqui, tanto da América Latina como dos Estados Unidos.
E aí esse projeto ele foi um super desafio, né? Porque a gente fez toda essa adequação aqui no Brasil, mas agora a gente tinha que pegar todas as políticas e transformá-las elas em adaptáveis às legislações de todos os países da América Latina, que eles tinham ali uma unidade de negócios, como também dos Estados Unidos, né? E como que basicamente a gente pensou em organizar tudo isso? Então, a gente fez uma política única de governança, né? Uma política que seria de governança global. Essa é a política que ia ser aplicável e que seria mais abrangente também. E dentro dessa política de governança, a gente acabou incluindo anexos de proteção de dados de cada um dos países, né? E ali a gente precisou muito do contato de alguns escritórios, né, em cada um desses países, para que eles pudessem ajudar a gente a entender como é que funcionava a legislação local e que eles pudessem colocar as diferenças dentro ali daquele anexo de cada um dos países. Então, por exemplo, no anexo do Brasil, a gente tinha algumas coisas relacionadas a direitos titulares, né, que os direitos titulares eles precisavam ser atendidos em até 15 dias. A gente tinha também a figura do DPO, porque a figura do DPO aqui no Brasil ela é obrigatória, então você precisa ter um ponto de contato ali do encarregado que tinha nesse anexo já sendo indicado. Então, nesses anexos, a gente acabou trazendo todas as peculiaridades de cada um desses países e foi uma forma legal, né, que a gente conseguiu fazer com que funcionasse muito bem essa governança de dados em todos esses países da América Latina e também países dos Estados Unidos. Estados Unidos a gente teve uma dificuldade um pouco maior, porque, como a gente sabe, não existe uma legislação nacional, né? E sim várias legislações ali que são diferenciadas por estado. Então a gente teve uma dificuldade ainda maior falando de Estados Unidos, tá? Mas foi um case super legal, super bacana que a gente conseguiu desenvolver internamente. Outro caso também foi de um fabricante de eletrodomésticos, ele é também a nível global. Só que aqui no Brasil ele estava tendo uma dificuldade para implementar o programa de governança, né? Isso porque a gente não tinha ah, a gente não tinha um apoio, um suporte das diretorias das outras áreas, né? Então estava muito difícil da gente conseguir fazer com que as empresas, as outras áreas falassem para a gente, olha, tem um novo projeto aqui que trata dado pessoal, que eles pudessem, por exemplo, implementar os prazos de descarte. Estava muito difícil da gente fazer isso funcionar dentro da companhia como um todo, porque as áreas de negócio elas não estavam aderindo muito bem. Né? Mesmo com a criação dos Privacy Champions que a gente falou, os Privacy Champions eles não estavam dando muita importância para o programa como um todo, né? Como eu falei, é um programa que é difícil de ser implementado justamente porque a gente precisa desse apoio, né, de diversas áreas dentro da companhia. E basicamente eles estavam falando, não é problema meu, quem tem que implementar isso é você, time de privacidade, o time de privacidade que tem essa meta para o final do ano, então para o pessoal ali que era o Privacy Champion, não importava muito se ia ser implementado ou se não ia, né? E aí, o que a gente fez foi a gente desenvolveu um regulamento dos Privacy Champions, que aí tinha alguns esquemas de pontuação para esses Privacy Champions, que depois, no final do ano, eles conseguiriam bater metas próprias deles, né? Então, por exemplo, aquele que atingisse uma pontuação acima de 30 pontos, você cumpria uma das coisas da meta daquele Privacy Champions, por exemplo. E ali, o esquema de pontuação que tinha nesse regulamento era algumas medidas de proteção de dados que ele precisava adotar. Então, por exemplo, se teve tantos incidentes e ele reportou em até um dia, por exemplo, para o time de TI, para o time de privacidade, ele ganhava uma pontuação de 5 pontos. Se teve um novo projeto e antes, né, de você implementar o projeto, você falou com o time de privacidade, você ganha, sei lá, 10 pontos. Então, tinha um esquema de pontuação
para cada atividade de proteção de dados que aqueles Privacy Champions cumpria dentro da companhia. Isso também foi algo que foi super bacana, os Privacy Champions começaram a aderir isso, e isso virou uma meta, né, dessas pessoas para incentivar esses Privacy Champions a também ajudarem em todo esse projeto. Então, foi algo super legal, a gente conseguiu implementar e hoje, por enquanto, está rodando bem nesse esquema, né, de pontuação de regulamento dos Privacy Champions. E por fim, aqui, meu último caso prático que eu queria trazer para vocês, foi também num caso onde a gente tinha uma rede de medicina diagnóstica, né? Então, uma empresa de medicina diagnóstica lá no começo, em 2018, procurou a gente fez todo o projeto de adequação com eles, mas eles eram uma empresa. E depois de um determinado momento, acho que 2 anos depois, eles começaram a crescer assim de uma forma exponencial, né? Eles começaram a crescer muito e viraram uma rede de saúde integrada, que tinha hospitais dentro, que tinha, enfim, operadoras de saúde dentro, então tinha health tech dentro, então tinha várias coisas integradas ali naquela rede de saúde. Só que o tipo de privacidade ele não cresceu, né? O time de privacidade ele continuou sendo aquelas 2 pessoas só, 3 pessoas ali no time de privacidade, e agora a gente tinha que fazer isso, né? Fazer o programa funcionar para várias outras empresas que faziam agora parte do grupo. E o que começou a acontecer foi que teve um afunilamento muito no time de privacidade, né? Então, o time de privacidade de 3 pessoas não conseguia atender toda aquela rede de saúde integrada. O que a gente pensou junto com o nosso cliente foi desenvolver alguns mecanismos, algumas ferramentas que pudessem empoderar as pessoas das áreas para que elas pudessem analisar o produto delas desde o início para ver se estava de acordo ou não com a privacidade, com a proteção de dados. E aí, basicamente, o que que a gente fez foi, primeiro, workshops, né? Então, a gente segregou bastante em times, fizemos treinamentos ali de 1 hora e meia, 2 horas ali para a gente poder fazer como se fosse cases mesmo, né? De aplicação prática dessas pessoas. A gente fazia perguntas, as pessoas respondiam, se reuniam em grupos, enfim, foi um workshop bem interessante que a gente fez. E sobre Privacy by Design, que era justamente assim, eu tenho um novo produto, como que eu faço para que a privacidade, a proteção de dados, ela esteja protegida ou embutida nesse produto desde o início, né? Então, a gente fez esses workshops em grupos, e além disso, a gente deu um manual de Privacy by Design depois, para que essas pessoas pudessem aplicar o passo a passo, né? Cada um daquelas etapas que a gente tinha estabelecido junto com a empresa, e que ela visse que o produto dela está realmente de acordo com as regras de privacidade e proteção de dados, né? Se em algum momento, por exemplo, aquelas áreas específicas vissem que isso daqui tem um risco muito alto, eu não consegui cumprir alguma dessas etapas que a gente estabeleceu ali num roadmap de Privacy by Design, aí sim você aciona o time de privacidade, né? Então a gente fez com que a quantidade de demandas do time de privacidade reduzisse muito, porque as pessoas elas já estavam treinadas para implementar a privacidade desde o início, e só em situações em que realmente tivesse um risco mais alto, o time de privacidade ele seria envolvido, né? Então a gente fez mais ou menos um esquema fazendo toda essa conscientização com cada um desses grupos e, além disso, dando ferramentas para esses grupos para eles poderem aplicar a privacidade na prática. Então, foi também um programa super bacana, deu certo, né? As pessoas estavam compradas com o projeto, fizeram o workshop, todas participaram bastante. E depois a gente conseguiu reduzir essa demanda aí do time de privacidade, que foi, acho que, o principal ali para eles. E é isso. Obrigado, Adriane. A gente tem um tempinho. Eu ia aproveitar e fazer duas perguntas que eu organizei aqui. Ia pedir para
cada um de vocês responder cada uma delas, a gente faz, como a gente fez até aqui, uma tabelinha. A primeira pergunta, na verdade, é uma junção de perguntas que alguns dos nossos associados tinham enviado para a gente, em que eu acho que há muito questionamento, tanto em relação às leis gerais de proteção de dados do Brasil e de Portugal, em especial a similitude entre elas, o fato notório de que a lei europeia inspirou diretamente a lei brasileira é editada logo depois. E relacionado a isso, há também muita gente que se pergunta muito sobre um contexto mais recente relacionado à ascensão da inteligência artificial, novos desdobramentos em termos das preocupações com a proteção de dados que adveio daí. E aí, juntando esses dois temas, eu queria perguntar para vocês em que medida a ascensão das tecnologias de inteligência artificial, em especial a inteligência artificial regenerativa, trazem desafios relacionados à proteção de dados e em que medida isso implica um envelhecimento prematuro das leis gerais de proteção de dados, ou se, na verdade, já eram. O fato dessas leis terem em vários seus dispositivos, por exemplo, uma textura aberta, permite que esse novo contexto esteja abarcado por essas leis e que, consequentemente, a gente continua bem protegidos. Bom, Quem quiser começar, fica à vontade. Adriano, pode começar. Força. bom, acho que começando aqui pela comparação, né, das leis de proteção de dados. É, eu entendo que a GDPR e a LGPD elas são muito similares mesmo, né? E como realmente o Rodrigo falou, a nossa lei ela foi muito inspirada na legislação europeia, né? A nossa lei aqui brasileira. Só que também existem diferenças significativas, né? Então, eu posso até enviar aqui para vocês nesse um link, quer ver? A gente fez em parceria com o Data Guidance. Como é que eu estou tentando pegar? Aqui, ó, a minha tela. A gente fez em parceria com o Data Guidance um estudo super legal comparando as legislações, né? E se vocês forem parar para ver, existe muita similaridade, né? Mas também existe bastante diferença, ainda que seja uma diferença é, assim pouca, né? Que não afeta tanto assim as empresas. Mas eu diria que, assim, se você tiver de acordo com as leis da GDPR, é bem possível que 80% já esteja compliant com a nossa lei aqui brasileira, né? Mas que existem diferenças, existem sim. Eu vou até compartilhar isso daqui para vocês entenderem bem quais são essas diferenças. Já acho que vale a pena para o pessoal aí que ficou com essa dúvida, dar uma lida nesse material. Vou compartilhar aqui. A segunda, falava um pouco de tecnologias, né, novas tecnologias e IA. Bom, eu particularmente entendo que a nossa legislação de proteção de dados, ela já é bem geral, né? Então, ela abrange bastante essas novas tecnologias. Como até o próprio José falou, é, e aqui no Brasil é a mesma coisa, o nosso processo legislativo ele não conseguiria acompanhar uma mudança tão rápida da tecnologia que a gente tem agora, né? Então, assim, se a gente tiver leis que são criadas especificamente para as novas tecnologias, vai ser uma coisa muito difícil, né, da gente conseguir realmente implementar isso, pelo menos aqui no Brasil, porque é muito demorado a questão de você aprovar uma legislação. Então, assim, eu entendo que tudo que hoje tem na nossa lei, considerando que a nossa lei é uma lei geral, né, de proteção de dados, ela já abrange boa parte do que essas novas tecnologias elas fazem, né? Eu entendo que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode trazer guidelines específicos para poder falar o que que você pode fazer ou não em determinado tipo de tecnologia, que é muito já o que ela tem feito. Então, por exemplo, quando a gente fala de reconhecimento facial, a nossa autoridade ela já tem um estudo específico falando de reconhecimento facial, sabe? Então, a gente consegue fazer
orientação da sociedade de uma outra maneira que não seja criando uma legislação específica para isso. Mas aqui no Brasil, né, a gente já sabe, e até ontem saiu uma novidade sobre isso, porque saiu um novo texto desse projeto de lei, é um projeto de lei que já vem se arrastado há muito tempo, que é esse projeto de lei sobre inteligência artificial, né, que é o projeto de lei 2338, se não me engano. É um projeto de lei que já sofreu diversas alterações. Eu confesso que não consegui ver, né, de ontem para hoje aqui quais foram os ajustes que foram feitos agora nessa nova versão que enviaram. Mas é bem possível que essa lei ela vai entrar em vigor, né? Imagino que, enfim, no início do ano que vem, ela já esteja ali sendo publicada. E essa é uma legislação também muito principiológica, né? Então, ela também traz questões mais gerais em relação ao uso de inteligência artificial, o que precisa ser feito, e traz questões específicas também, por exemplo, sobre direitos autorais, né? Que acho que é uma preocupação muito relevante quando a gente está falando ali de uso de conteúdo, né? Como que a gente faz essa geração de conteúdo nas IA generativas, por exemplo. Mas é uma legislação que ainda não entrou em vigor, então a gente ainda não sabe como é que vai ser. Pode ser que o texto seja tudo alterado de novo, a gente não sabe. Mas já existe essa iniciativa no Brasil e é bem possível que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela puxe esse tema para ela, para que a fiscalização fique com ela também, né? Então, tudo indica que a nossa autoridade vai também fazer essa fiscalização em relação à inteligência artificial especificamente. E acho que é isso o que eu gostaria de falar aqui. Espero que eu tenha respondido tudo, Rodrigo. Eu relativamente à parte das diferenças entre o GDPR, o RGPD e a LGPD, não tenho mais nada a acrescentar ao que a Adriano disse. Relativamente à inteligência artificial e ao tratamento de dados, como eu disse inicialmente, de facto, a legislação tem que ser tech neutral, não pode ser aplicável a nenhuma tecnologia em específico, e eu acho que o RGPD ainda se aplica e tem capacidade para regular a inteligência artificial e a utilização e o tratamento de dados pelos sistemas de IA. Obviamente que existem desafios. Temos visto que muitas entidades que desenvolvem sistemas de IA tiveram os seus serviços suspensos na União Europeia porque de facto alimentavam as suas máquinas com dados pessoais sem pedir o consentimento, ou seja, sem terem cumprido com o Privacy by Design and by Default, não analisaram em que termos é que poderiam tratar aqueles dados pessoais. Depois, é muito complicado. Vou dar um exemplo prático, mas pegando num sistema de IA como por exemplo o ChatGPT. Mas imaginemos uma coisa do mesmo género, não estou a falar de ChatGPT em específico. É muito complicado uma entidade dessas prever quais é que são os dados pessoais que vão ser inseridos no seu sistema, porque qualquer utilizador pode pôr lá N dados pessoais sobre si, sobre terceiros, portanto é complicado. E outro dos desafios também é, por exemplo, o direito ao pagamento. A partir do momento que a máquina trata os dados pessoais e começa a fazer tratamentos sobre os mesmos dados pessoais e fornecer informação com base nesses dados pessoais, é difícil assegurar, por exemplo, o direito ao esquecimento do titular dos dados. Portanto, eu acho que a legislação ainda consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico e está adequada a regular o desenvolvimento da inteligência artificial, mas obviamente como tudo tem os seus desafios. Quando o RGPD e a LGPD apareceram, a tecnologia que existia na altura também tinha os seus desafios que agora foram ultrapassados. Portanto, eu acho que sim, que ainda existe espaço, e até porque, como a Adriano referia, eu acho que o mais importante é mesmo isto, é guidelines das autoridades para que ajudem tanto o titular dos dados a perceber a tecnologia, a perceber como é que os dados vão ser tratados, mas também as empresas perceberem como é que podem adaptar os seus sistemas. Eu acho que é muito importante a parte das guidelines, porque não é possível estar a alterar ou a emanar a legislação nova, mesmo que seja legislação especial, não é possível, não há tempo. Portanto, as guidelines é mais importante. Temos visto, por exemplo, a nível europeu, o European Data Protection Board tem vindo a clarificar, por exemplo, questões de cookies e as tecnologias similares aos cookies, o que é que pode ou não ser considerado um tratamento de dados. Portanto,
Tudo isso para mim é que é essencial e será o aspecto mais importante no desenvolvimento tecnológico. Obrigado, José. Obrigado, Adriane. Uma última pergunta que eu faria, acho que ela vem, na verdade, de uma experiência prática que a gente teve quando estava montando o programa. E a gente sabendo que, geralmente, quando a gente faz esses encontros virtuais de cursos, é muito comum que os estudantes sejam uma presença marcante, que tenham uma sede de conhecimento, de absorver esse tipo de conteúdo. Então, sempre a presença marcante e tratando aqui de um evento para direito, geralmente muitos estudantes de direito nos assistem. E eu lembro que quando a gente estava pensando quais os temas que a gente iria tratar aqui, que relacionados a direito e inovação, eu acabei para sentir um pouco a temperatura dos mais jovens, eu fui conversar com os estagiários lá do escritório e eu lembro que um trouxe um relato interessante relacionado justamente ao tema da produção de dados, porque ele tinha acabado de ler o livro da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, então ele estava muito com o assunto na cabeça e queria muito trabalhar nessa área, mas dizia para mim, comentou comigo que a universidade ainda não tinha uma disciplina específica com relação a esse assunto, os livros mais tradicionais de direito não falavam muito a esse respeito, que estava, obviamente, buscando entender mais do assunto, pesquisando na internet, assistindo curso, etc., mas ainda sentia que faltava ter materiais mais propriamente didáticos, pedagógicos, para ele conseguir mergulhar de vez. Então, pensando nisso, eu pediria para vocês que, se interessando a, por exemplo, estudantes de direito que tenham interesse no tema, quais conselhos você dariam para eles pudessem embarcar nessa empreitada? É, aqui no Brasil, né, se a gente for parar para pensar em outras áreas existentes do direito, realmente privacidade e proteção de dados é um bebê, né? Direito digital como um todo é um bebê mesmo, porque outras áreas existem, enfim, há muito mais tempo do que a nossa. É, Só que algumas universidades elas já têm incluído isso dentro dos cursos, ainda que seja, por exemplo, em matérias que são eletivas, né? Então a gente já vê uma preocupação dos cursos de direito incluindo isso, né? Algumas até são matérias obrigatórias, por exemplo, na área, na matéria de direito digital, onde você vai falar de direito digital como um todo e tem aulas de proteção de dados especificamente. Então, algumas faculdades já têm se preocupado com isso, até porque a própria prova da ordem, né, ela tem exigido essa matéria, né? Então, tem algumas perguntas já que eles incluíram com essa matéria de proteção de dados, e isso mostra como essa área já está crescendo substancialmente aqui no Brasil, ainda que seja uma área que é uma criança. É, mas, assim, eu entendo que ainda existe realmente esse gap, né? Não são todas as universidades que aprofundam nesse assunto, muitas vezes é só uma informação ou outra para a pessoa poder passar ali realmente na OAB. É, e o que eu acho que tem que ser feito são a participação em cursos, né? Então, a gente tem aqui no Brasil já algumas empresas que dão cursos específicos de direito digital, de privacidade e proteção de dados, né? Data Privacy, por exemplo, é um deles que faz toda essa questão de cursos práticos, né? Então, ele ensina o advogado a atuar nessa área. Eu, particularmente, gostei muito quando eu fiz esse curso. E são cursos assim que muitas vezes são curtos, tem alguns cursos que são um pouco mais extensos, né? Mas são cursos bem legais e bem práticos que eu gostei bastante de fazer. E também entendo que aqui no Brasil a gente consegue também ah, tirar muito proveito do que eles fazem lá na Europa, né? Então a gente consegue aprender muito com o que, por exemplo, o EDPB ele publica de guidelines de orientação, a gente consegue pegar todas as informações de lá de fora e trazer para cá para o Brasil para poder aprimorar também nossos estudos, sabe? Então, e até considerando que a nossa autoridade ela está seguindo muito
uma mesma linha do que é seguido ali na Europa, né? Então, eu entendo que a gente consegue se valer muito dessa aprendizado que a Europa teve e trazer aqui para o Brasil também é uma forma da gente se aprofundar nesses assuntos. Em Portugal é como no Brasil, e acho que não digo em muitos países, mas em Portugal livros sobre a proteção de dados são escassos. Existem três, quatro talvez, mas muito genéricos. Portanto, eu como profissional que trabalha com proteção de dados dia a dia, o meu estudo é muito à base de artigos de colegas de outros países, das guidelines das autoridades de controlo, decisões de tribunais do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, não existe uma fonte como temos no direito civil, que temos manuais com toda a doutrina dos autores que têm muitos anos de desenvolvimento, portanto é uma área nova e de facto não está muito explorada ainda, e eu acho que isso também é uma das coisas interessantes nesta área, é não estar explorado e termos a capacidade de sermos nós a sugerir soluções alternativas ao cliente e de explorar as soluções e testá-las em tribunal muitas vezes. Portanto, é uma parte que eu considero muito interessante. Em termos da universidade, eu tanto quanto sei, não existem ainda cadeiras específicas nas universidades no curso de Direito, existem já muitos cursos pós-graduados, de pós-graduações. Eu, por exemplo, no LLM, na Universidade Católica, em Digital Law and Digital Economy, tem cadeira de proteção de dados e ligado com Big Data, portanto, existem já muitos cursos pós-graduados sobre o tema. Mas o que é que eu sugiro a quem se interessar e tiver no início da sua carreira? É começar a analisar os temas que eu estava a dizer, ler as guidelines do European Data Protection Board. Primeiro ponto, ler a lei, que foi a primeira coisa que eu fiz quando comecei a trabalhar em proteção de dados há 7 anos, ou há 8, foi ler o RGPD do início ao fim e depois começar a ler artigos. Um dos primeiros livros que eu li é um livro europeu que é grátis. Eu vou pôr aqui o link no chat, que é o Handbook on European Data Protection Law, que é muito interessante porque tem uma perspectiva prática e explica a teoria, mas não aprofunda muito e dá uma perspectiva muito prática sobre todos os pontos da proteção de dados. E foi provavelmente o primeiro recurso que eu li quando comecei a trabalhar em proteção de dados e que aconselho a quem queira começar a trabalhar nesta área, porque tem uma linguagem simples, também há em português, se não me engano, é uma questão, eu aqui pus em inglês, mas eu acho que há em português e é grátis. Deixa-me ver se. Ok, está aqui o link para a versão portuguesa. E que também faz referência aos principais casos do Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto, digamos que é puxar o fio, vai-nos dando mais informação e é uma boa base porque não tem uma linguagem muito complexa. Mas é isso, de facto é uma área pouco explorada ainda, e como liga muito com várias áreas, eu gosto da expressão do direito digital, que acaba por não ser uma área específica, mas um aglomerado de áreas, digamos assim. Portanto, é este o meu conselho, mas fico disponível, obviamente, se algum dos estudantes ou advogados mais novos que nos estiver a assistir tiver alguma dúvida, pode contactar-me diretamente. Estou disponível para falar com quem precisar. Obrigado, José. Obrigado, Adriane. Vamos torcer para que, obviamente, surjam mais materiais, como tem surgido, e também ficamos certos de que a aula, o encontro que a gente teve aqui hoje vai alimentar essa bagagem, essa bibliografia virtual. Foi um encontro riquíssimo, deu para notar tanto o conjunto de minúcias relacionado às duas leis de proteção de dados, como é possível o escritório de advocacia se adequar a esse novo contexto e continuar prestando um serviço eficiente e com proteção para os clientes. E, obviamente, deu para perceber, sobretudo, como escritórios como Batista Luz e Abreu Advogados estão lidando com esse contexto e fazendo um trabalho brilhante. Acho que quem ganha é especialmente nós que podemos assistir e aprender aqui com vocês
Hoje, em nome da Câmara Brasil-Portugal, a gente agradece imensamente vocês terem topado participar desse encontro aqui conosco, ter feito os encontros anteriores de alinhamento e que a gente discutiu como seria o encontro. Eu tenho certeza que foi um sucesso e vou passar a palavra para vocês darem as últimas palavras antes da gente encerrar. Bom, gostaria de agradecer pelo convite. Acho que, como a gente falou, é um tema que está ganhando cada vez mais relevância. É difícil de é, atuar nessa área, justamente porque a gente não tem muito um background onde a gente pode analisar o que que aconteceu no passado. Mas como o José falou, também essa é uma oportunidade, né, da gente poder, a gente mesmo fazer com que essas teses jurídicas funcionem, a gente fazer toda a interpretação da nossa legislação, levar isso para o judiciário. Então, acho que isso é uma oportunidade muito legal da nossa área mesmo. A gente conseguir traçar esses caminhos nós mesmos, né? Então, queria agradecer muito tanto a Câmara como o José aqui do Abreu Advogados. Obrigada pelo papo e, enfim, quando precisarem de mim, se precisarem enviar qualquer pergunta, e-mail, depois daqui a gente pode conversar no paralelo. É isso. Não, tenho mais nada a acrescentar ao que a Adriano disse, é exatamente isso, e quero só agradecer ao Rodrigo e ao Adriano por estas 2 horas muito produtivas, foi muito interessante e fico disponível para futuros eventos que tenham e questões que tenham, estou disponível. Mais uma vez, obrigado, José. Obrigado, Adriane. Espero que nos vemos uma próxima e obrigado a todo mundo que participou. Até mais. Boa tarde, obrigado.